Bom dia pessoal, meu nome é Alexander. Nosso grupo vai falar um pouco sobre o simbolismo e eu vou falar um pouco sobre as linguagens. O simbolismo representa um movimento literário que se manifesta na poesia, que se opõe ao parnasianismo, movimento que é contemporâneo. A diferença entre o simbolismo e o parnasianismo não está rigidamente na forma, mas sim no conteúdo e na visão do mundo artístico. O simbolismo é uma volta ao romantismo, especificamente do mal do século que marcou a Segunda Era Romântica. Apesar de várias suas características coincidirem, o simbolismo optou pela expressão da subjetividade sem o sentimento choroso e superficial dos românticos. Bom dia, sou Erivaldo, falando um pouco mais sobre a linguagem do simbolismo. O simbolismo retoma alguns dos procedimentos românticos, entre eles o subjetivismo, o gosto pelo mistério, pelo macabro e por ambientes noturnos. Vou citar agora simbolistas franceses no cinema. O filme O Eclipse de uma Paixão, de 1997, dirigido por Auguste Roland, narra o intenso relacionamento afetivo-poético vivido pelos poetas simbolistas franceses Verlaine e Rimbaud. Comparando algumas características do simbolismo com as do parnasianismo, o simbolismo é subjetivismo, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear. O parnasianismo, objetivismo, linguagem precisa, objetiva e culta. Busca o equilíbrio formal, preferência pelo soneto. Bom dia pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o simbolismo em Portugal. Meu nome é Paulo e este é Marco Antônio. O simbolismo português nasceu do empenho de alguns escritores em atualizar os códigos literários. É marcado pelo espírito decadentista e do século. A produção simbolista encontra-se na poesia de Camilo Peçanha em sua expressão mais original. A publicação da obra O Aristos, de Eugênio de Castro, tem sido apontada como marco introdutório do movimento simbolista em Portugal. O simbolismo português surgiu no final do século XIX, no momento em que a crise espiritual e o decadentismo de certos meios filosóficos e artísticos europeus coincidem com o sentimento de pessimismo e utilização do povo português, relacionados com algumas causas históricas. Eugênio de Castro, com O Aristos, pretendia atualizar a literatura portuguesa em relação à tendência que vinha desde a época de 1850, vinha ganhando prestígio na França e se firmava nas décadas de 1870 a 1890, com Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. A obra Aristos causou escândalo nos meios artísticos portugueses e abriu um novo caminho à produção poética local. Várias obras, inclusive algumas do próprio Eugênio de Castro, escritores ligados ao simbolismo, apareceram nos anos seguintes também que teve repercussão em Portugal. A obra Só, de 1892, de Antônio Nobre, publicada em Paris, onde o poeta português residia. Apesar da importância desses dois poetas na implantação e divulgação do simbolismo em Portugal, o poeta hoje considerado a principal expressão do movimento é Camilo Peçanha, que quase não participou desse processo, em virtude de sua mudança em 1984 para Macau, colônia portuguesa na China. Os principais nomes do simbolismo português são, na poesia, Eugênio de Castro, com O Aristos, de 1890, Antônio Nobre, com Só, de 1892, Camilo Peçanha, com Clepsida. No teatro, Júlio Dantas, com A Ceia dos Cardeais, de 1902. Continuando a nossa explicação, vamos falar sobre um dos escritores de simbolismo em Portugal, Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, nascido em 1867 e falecido em 1926, foi um poeta português que melhor atendeu aos pressupostos teóricos do movimento simbolista, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista ideológico. Em 1890, juntamente com Eugênio de Castro, teve contato com o grupo dos Nefelibados, que discutia ideias simbolistas. 3 anos depois, formando-se em Direito, em Coimbra, mudou-se para Macau, como professor de liceu. Viciado em ópio, marcado por doenças, profundamente pessimistas perante a vida e o mundo, Camilo Peçanha não se preocupava em reunir seus poemas em obra. Enviava alguns deles de vez em quando para revistas portuguesas. Só em 1916 foi descoberto pela revista Centauro, dirigida por Luís de Montalbot. Porém, só a partir de 1920, quando foi publicada sua única obra, Clepsida, o escritor passou a ser difundido e valorizado.
A geração de escritores que iria introduzir o modernismo em Portugal, em 1915, entre eles Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, recebeu influências de Camilo Peçanha e tinha por ele grande admiração. Do ponto de vista formal, a poesia de Camilo Peçanha destaca-se pela musicalidade, pela presença de eclipse, sinestesia, metáforas, símbolos, ambiguidades fragmentadas e riqueza de imagens auditivas e visuais. Bom dia, sou o Ricardo. Vou falar um pouco sobre o simbolismo no Brasil, alguns de seus autores, algumas obras, algumas de suas características, entre outros. Bom, começando, no Brasil foi ao contrário do que aconteceu na Europa. Como foi explicado, na Europa o simbolismo sobrepôs ao parnasianismo. Já no Brasil, o simbolismo foi afastado pelo movimento parnasiano. Assim, o movimento parnasiano tomou mais ênfase, deixando o movimento simbolista afastado. No Brasil, as manifestações do simbolismo começou desde o final da década de 80, no século XIX, mas também pode-se dizer que a publicação das obras Missal e Bróqueis foi um marco introdutório do simbolismo no Brasil. Alguns autores tomou mais ênfase do que outros, que no caso destacam Cruz e Souza, Alfos de Guimarães e Pedro Kilker. Bom dia, eu sou Eziel e eu vou falar sobre Cruz e Souza. Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Ele era filho de escravos e foi amparado por uma família aristocrática e quem o ajudou nos estudos. Com a morte do seu protetor, ele largou os estudos e começou a trabalhar numa empresa chamada Catarinense, escrevendo crônicas abolicionistas. Em 1890, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar em vários empregos para se sustentar. Em sua juventude, ele teve uma grande desilusão amorosa e se apaixonou por uma artista de TV branca, mas acabou se casando com uma negra chamada Gavita, onde anos depois começou a apresentar problemas mentais. Eles tiveram 4 filhos, mas apenas 2 sobreviveram. Cruz de Souza morreu aos 36 anos, vítima de tuberculose. Suas obras em vida foram Missal e Bróqueis. Hoje, Cruz de Souza é considerado o mais importante poeta simbolista brasileiro e teve seu valor reconhecido depois de ter sido incluído pelo sociólogo francês Roger Baptiste entre os maiores poetas simbolistas universal. Sua obra poética apresenta diversidade e riqueza. De um lado tem aspectos noturnos do simbolismo herdados do romantismo, em certo satanismo, o pessimismo, a morte. Vou falar agora algumas características da poesia de Cruz e Souza. Quanto ao plano temático: a morte, a transcendência espiritual, a integração cósmica, o mistério, o sagrado, o conflito entre a matéria e o espírito, a angústia e a sublimação sexual, escravidão é uma verdadeira obsessão por brilhos e pela cor branca. Já no plano formal, as sinistras, as imagens surpreendentes, a sonoridade das palavras, a predominância de substantivos e emprego da letra maiúscula, utilização com a finalidade de dar um valor absoluto a certos termos. Vou falar agora um pouco de Alfos de Guimarães, que nasceu em 1870 e morreu em 1921, natural de Ouro Preto, e estudou Direito. Suas poesias é voltada para o tema de morte da mulher amada. Esse tema, morte, abriu ao poeta um vasto campo da literatura gótica, ou macabra, dos escritores ultrarromânticos, e também criou uma atmosfera mística e litúrgica, que faz referência ao corpo morto, às esquisitices, sepultamento, etc. Isso é mostrado nessa estrofe.
Música